eu sou a Ana Shermack do Pausa para um Café e hoje é o meu aniversário. E com isso, na verdade hoje não, o dia que esse vídeo tá indo ao ar, né? Então com isso eu resolvi fazer, já que é meu aniversário de 23, indicação de 23 livros, ou que foram importantes pra mim nessa época, ou que eu li, ou que eu gostaria de ler nessas idades. Então espero que vocês gostem. Do 1 aos 5, ou enfim, pro resto da tua vida, eu acho que Maurício de Souza e todos os seus personagens fizeram muito parte da sua vida. Da minha também. E Chico Bento, por exemplo, tá caindo temporal aqui, foi o meu personagem preferido. Por isso eu escolhi apenas quase todas as graphic novels MSPs pra significar essas datas pra mim e pra dar uma boa indicação pra livro pra criança. Afinal, esses quadrinhos são muito legais e eles sempre passam alguma coisa gostosa e são sempre bons pra você ler pra criança e pra adultos também. Então eles são maravilhosos e Turma da Mônica é mais do que recomendado pra todas as idades. Depois dos 5 a gente vai pro 6 e Nada Melhor do que Alice, que foi um livro que eu li quando eu comecei a ler. Então foi o primeiro livro que eu li na vida. Não era esse exemplar, não era esse volume, mas era Alice. Eu lembro que era um exemplar de colorir e foi um livro que me marcou muito. Então Alice, como minha primeira leitura, tinha que estar aqui. Para 7 anos eu escolhi Como Treinar Seu Dragão. Eu acho que com 7 anos eu teria amado completamente esse livro, então eu queria muito ter lido ele com 7 anos. E com 8 anos, A Maravilhosa Terra dos Snurgs, que infelizmente eu não li com 8 anos, eu fui ler depois de muitos anos, mas é um livro incrível, eu acho que toda criança deve ler. Inclusive era o livro que o Tolkien lia para os filhos dele antes de dormir. 9 anos, eu acho que foi os 9, 10, 8, 7 anos de muitas crianças. Harry Potter. Harry Potter foi um livro incrível que me marcou muito. E exatamente nessa época, 9 anos, que foi quando eu conheci a história, eu tava passando por um momento muito difícil da minha vida, que foi a perda do meu pai. E esse livro me ajudou muito, era incrível. Se o Harry conseguia lutar contra o Lord Voldemort e passar por tudo que ele passava, por que eu não ia conseguir, entende? Então, Harry Potter foi um livro que moldou e mudou a minha vida. E é claro que ele estaria aqui. Com 10, eu infelizmente não li Coraline. Só fui ler Coraline muitos anos depois. Mas eu com certeza ia amar essa menina quando eu tinha 10 anos de idade. Eu queria muito ter lido Coraline. Eu seria uma pessoa muito melhor. Ou não, mas queria ter lido Coraline. Com 11, 12 anos eu já estava na quinta, sexta série. E aí começou assim a Ana despertar para a literatura. Eu conheci vários outros autores. E eu, assim, conheci um mundo completamente fantástico. E pra mim foram Agatha Christie e Sir Arthur Conan Doyle. Essas duas pessoas foram incríveis em como eu sou como leitora. Então eu não poderia deixar de citar os dois aqui, porque eles me moldaram muito. Foram lendo os romances desses dois, eu me apaixonei por romance policial, que eu queria desvendar novas histórias e que queria conhecer outros personagens. Então graças a eles, com certeza, o Paulo existe hoje e eu tenho tantos livros assim na minha estante. Eu sei que não é indicado assim começar já com 13, 14 lendo autores tão pesados, né, ou tão cheios de terror. Hoje eu sou uma pessoa completamente medrosa, mas quando eu era mais nova, eu adorava terror, assim. Não que hoje eu não goste, eu gosto muito, mas sou mais cagona pra essas coisas. Mas antigamente eu assistia terror, assim, tipo, altas horas da madrugada, e não tava nem aí. Lia Cthulhu e todas as histórias do H.P. Lovecraft com a luz apagada e não tava nem aí. Hoje em dia eu morro de medo. Mas então eu quis lembrar dessa época e trouxe os dois grandes autores incríveis de terror que eu acho que todo mundo já leu e quem não leu deve conhecer. Mesmo quem não gosta de terror, eles são leituras obrigatórias. Edgar Allan Poe e H.P. Lovecraft são pessoas, são seres incríveis. E com certeza eles também trouxeram o terror pra minha vida, mostraram esse outro universo da literatura. E foi muito incrível ter lido os dois. Com 15 anos foi um ano maravilhoso, onde eu conheci ninguém mais, ninguém menos do que Tolkien. Tolkien, meu Deus do céu, quando eu tinha 15 anos eu li aquele exemplar que é os 3 juntos, sabe? Que é gigantão. E eu devorei aquilo, eu não parava nem pra comer. Eu simplesmente devorei a história. Eu acho que foi, assim, incrível pra mim, pra minha vida. Eu queria escrever como Tolkien. Ele foi, assim, um divisor de águas pra mim na literatura. Porque depois dele, eu tirei todo o medo de ler livros grandes e comecei a encarar a fantasia realmente, sabe? A ver aqueles mundos gigantescos e maravilhosos, cheios de personagem e com guerras, com lutas, com seres fantásticos. Então Tolkien foi com certeza um dos autores mais importantes na minha vida e ele não podia deixar de estar aqui. Então Tolkien, te amo. 16 anos a gente vai pra um lado mais cabreiro.
A gente vai pra literatura italiana e foi, eu acho que com essa idade que eu li a primeira vez a Divina Comédia. Não foi aí que a Divina Comédia me abraçou e me pegou pelo braço e eu tô aqui com a minha camiseta linda. Se quiser comprar vai estar o link aí embaixo. Não foi aí que a Divina Comédia me abraçou. Mas há muitos anos depois eu fui lembrar dessa leitura que eu tinha feito no passado e... sabe? Tipo, meu Deus, é a Divina Comédia. Mas eu precisei ler lá no passado ela pra no futuro amar ela. Então eu acho que foi essencial ter lido a Divina Comédia nessa época. Mesmo eu não entendendo um terço eu não entendi do livro. Mas depois ele virou, tipo, parte de mim. Com 17 anos, não foi com 17, mas eu deveria ter lido O Jardim Secreto da Frances Hudson Burnett. Esse livro, quando eu li, eu acho que eu tava com 19 já, 20. Foi um livro incrível, ele mudou a minha vida. Todos os livros aqui mudaram a minha vida, mas esse livro me fez olhar a vida de uma forma mais bonita, mais profunda, mais encantadora e mais fofa até. E ele foi incrível. Por isso, eu queria ter lido ele com 17 anos, porque 17 anos era uma pessoa muito difícil. Eu tinha uns problemas meio estranhos, sabe? Então, a Frances teria me ajudado muito se eu tivesse lido esse livro com 17 anos. Com 18 anos eu já tava há um ano na faculdade e já estava assim, inundada de Kotler, Porter e todas essas coisas envolvendo marketing. E eu comecei a voltar a ler mais, a voltar a procurar mais literatura e ficção em vez de só coisas técnicas, porque eu já tava enjoada de ler Kotler e 6, 5, 8, 9, 10 P's de marketing. Então eu encontrei George Orwell em 1984, que apesar de trazer muita coisa do marketing e ter essa sobre a influência, sobre persuasão, sobre tantas coisas que eram tão vividas por mim ali durante a época da faculdade, e eu lia tanto sobre isso, 1984 foi assim, a leitura perfeita nessa época, foi incrível ler esse livro, ele abriu a minha mente pra muitas coisas, ele me mostrou um outro jeito de escrever, sabe, outro jeito de falar a literatura. Então foi incrível, foi uma leitura que era sem palavras pra mim. Eu fiquei tão, tipo, abismada com esse livro que eu queria que todo mundo lesse, que todo mundo conversasse comigo sobre esse livro. Foi incrível. E aqui, ó, a quantidade de marcações infinitas nesse livro, porque ele é incrível. Com 19 anos, eu li As Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugenides. Eu acho que assim se pronuncia. Mas foi uma leitura maravilhosa. Assim, eu sei que tem gente que não gosta desse livro, eu sei que tem gente que... Até mesmo a própria Raquel, que a gente já conversou bastante sobre isso, que ela não gosta desse livro. Mas eu acho que a gente vê o livro de duas formas muito diferentes. E eu encaro muito a forma como os meninos analisam as meninas, como eles veem esse outro mundo. E foi um livro muito gostoso de ler pra mim nessa época, apesar de não curtir muito filme. Eu acho que o livro é uma leitura super válida. E ele trata muito bem essa questão do suicídio, de como a família trata, de como a família vive, de como as irmãs estão ali vivendo tão sufocadas dentro daquela adolescência delas. E é incrível. Com 20 anos a gente chega em Oceano no Fim do Caminho. Eu não li ele com 20 anos, mas era um livro que eu gostaria de ter lido com 20 anos. Então ele está aqui. Neil Gaiman, gente, o que falar? É Neil Gaiman, é um livro incrível, é um livro que fala com a gente de uma forma magnífica. Ele é incrível. Apesar de terem outros livros do Neil Gaiman que eu gosto mais, eu acho que Oceano no Fim do Caminho, ele cutuca a ferida, sabe? Então ele precisava estar aqui. 21 anos eu queria muito ter lido Acho que Te Pedir, da Amanda Palmer. Eu acho que teria me ajudado muito em relação ao blog e o canal, e eu podia estar muito melhor hoje em dia se eu tivesse lido esse livro, se eu tivesse aprendido um pouco mais com a Amanda, mas ela nem tinha escrito o livro ainda, então culpa não é minha. Com 22 anos a gente chega no maravilhoso, incrível, fantástico Clube da Luta. Esse livro, ele é só o livro da minha vida, assim, sabe? Vocês sabem o quanto eu amo essa história, o quanto eu amo esse autor, o quanto isso tá ali da minha filosofia de vida. Comece uma luta, prove que você está vivo. E eu não tô falando de ir na rua e brigar com alguém. Eu tô falando que tudo na sua vida são lutas. Você acordar de manhã, você ter a coragem de vir aqui gravar um vídeo, você ir pra escola, você procurar um trabalho. Várias coisas na sua vida são lutas diárias. E fazer elas, começar elas, terminar elas, são provas de que você está vivo. Então por isso o Clube da Luta, ele é um divisor de águas pra mim, assim, na minha vida. Desde quando eu não li ele com 22, eu li ele muito tempo atrás, mas acho que com 22 anos ele se tornou mais real pra mim. Eu acho que foi o ano do Clube da Luta, eu acho que foi o ano em que a história ficou mais ligada a mim. Eu acho que foi o ano que muitos de vocês me conheceram por causa desse livro, ou por causa de eu falando de Chuck tanto por aqui no canal, no blog, no Anticast. Eu já fui lá gravar um podcast sobre o Chuck, então vou deixar todos os links aqui. Muito obrigado por todos vocês que chegaram até aqui por causa de Clube, de Dante, de Chuck. Isso é eu, sabe? Tudo isso
é o que formou a Ana, então eu fico muito feliz que vocês tenham chegado até aqui por causa dessas histórias. Ou tenham lido esses livros por alguma indicação minha. Fico muito, muito, muito feliz mesmo. E por último, 23 aninhos, não podia faltar aqui, Evie Wyld. Já falei muito desse livro, já falei desse livro nos livros preferidos de 2015. E ele vai ter aqui de novo, porque todas as vezes que eu puder citar esse livro, eu vou citar. A forma com que ele fala sobre traumas, sobre medo, pra mim é muito incrível. E com certeza, medo foi uma palavra que teve muito no meu 2015. E não só 2015, mas 2014, 2013. Eu acho que o meu 2016 vai ser muito lidar com isso ainda. E eu acho que com certeza a Evie Wyld me ajudou um pouco e vai me ajudar ainda. Porque várias coisas que eu li aqui, eu sentia, eu sabia o que a personagem estava passando. Então, com certeza, foi o livro que marcou e vai marcar ainda esse meu ano. É isso, pessoal, chegamos ao fim. Meio emocionada aqui porque é muito importante pra mim e muito gostoso falar de livros que são tão importantes pra mim e que me influenciaram tanto durante esses 23 anos da minha vida. Espero que vocês tenham gostado e se gostarem, não se esqueça de me dar um presente de aniversário, se inscrevendo no canal, clicando em gostei e deixando seu comentário, porque isso é muito importante pra gente e ajuda a continuar cada vez mais esse trabalho. Beijo e até a próxima!